Shalom, queridos. Hoje é a primeira carta do apóstolo Pedro, primeiro capítulo, que fala sobre sacerdócio real. Nesse capítulo de primeira carta de Pedro, vemos um dos temas que encontraremos nesta epístola de Pedro, é que, por meio da expiação de Jesus, os discípulos podem suportar com fé o sofrimento e a perseguição. A morte de Cristo, ela levou os discípulos a estarem suportando com fé o sofrimento e a perseguição. E não é para ser diferente hoje. Se nós cremos que Jesus realmente deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue por nós, não devemos estar de maneira nenhuma com dificuldade de suportar com fé o sofrimento e a perseguição. É o normal dos filhos de Deus, sofrerem perseguição, sofrerem por amor a Jesus e terem fé, continuarem com fé. Cada capítulo de 1 Pedro fala sobre provações ou sofrimento, e Pedro ensinou que suportar provações com paciência é uma qualidade mais preciosa do que o ouro, e ajudaria os fiéis a ganhar a salvação das almas. As almas são salvas quando a gente confia e prossegue suportando o sofrimento. Elas veem a gente com fé, sofrendo por Jesus, e aqueles que são escolhidos por Deus, vendo isso, imediatamente eles também se rendem ao Senhor Jesus. A dificuldade que está hoje da gente conseguir ter discípulos, ter vidas, ganhar, consolidar, discipular, enviar, é porque a gente não quer sofrer. Querer não queremos, mas se estivermos sofrendo por amor a Jesus, é o normal na vida do Filho de Deus. E a gente acha um absurdo. Eu deixei de ser crente para viver, deixei de ser do mundo, vim para ser crente, e agora eu estou sofrendo como eu sofria antes, ou pior. A diferença é que agora você está sofrendo por amor a Jesus, e antes você sofria somente pelos males que fazia, pelos pecados que cometia, por viver na mão do diabo. E agora não, você sofre por amor a Jesus, é diferente. Você tem uma esperança, você tem uma promessa. Diante de todas as promessas que já se cumpriram, esta também vai se cumprir. Jesus Cristo virá, como está escrito em Atos 1, Atos capítulo 1, versículo 11, diz que da mesma maneira como ele foi assunto aos céus, ele voltará para vir buscar a sua igreja. Então, o seu sofrimento, agora que você é crente, é diferente do sofrimento que você passava antes de conhecer Cristo. Você sofria lá no mundo sem Deus, sem salvação, e ia para o inferno. E hoje você está sofrendo, mas vai para os céus. Vai estar numa cidade onde não precisa de luz, porque Jesus é luz. Vai estar sentado numa mesa para ceiar com Ele para sempre. E vai estar tendo um novo céu e uma nova terra. Que diferença faz, não é? Para aquele que crê, que realmente é crente, faz uma grande diferença. Pedro também lembra os santos. Os santos, quando fala, são todos os filhos de Deus, são separados para Deus. Os santos, de sua identidade como geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Pedro está lembrando ao povo isso. Vocês são uma geração eleita. Não somente eles naquele tempo, há 2000 anos atrás, mas nós também somos geração eleita. Sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Isso não é o suficiente para você sofrer consolado? Por amor a Jesus. Ao estudarmos os conselhos nessa epístola, sentiremos esperança e receberemos incentivo e força que podem nos ajudar com os desafios que enfrentaremos. 1 Pedro
capítulo 1 e o seu contexto histórico. Pedro escreveu essa epístola para os membros da igreja que viviam em 5 províncias romanas da Ásia Menor, localizadas na atual Turquia. Ele considerava seus leitores como eleitos de Deus. Pedro escreveu para fortalecer e encorajar os santos na prova da sua fé e prepará-los para uma ardente prova no futuro. A mensagem de Pedro também nos ensinou a saber como lidar com a perseguição. O conselho de Pedro foi muito oportuno, pois os membros da igreja estavam à beira de um período de intensa perseguição. Pedro escreveu essa epístola cerca de 60 anos depois de Cristo, quando o governo romano geralmente tolerava o cristianismo. No meio daquele ano, um incêndio destruiu toda a parte de Roma e circularam rumores de que o próprio imperador Nero havia dado ordens para iniciar o incêndio. Na tentativa de desviar a culpa pela tragédia, alguns romanos proeminentes acusaram os cristãos de terem sido os responsáveis. Agora imagine que situação. Isso levou a uma grande perseguição aos cristãos por todo o Império Romano. Pedro indicou que, quando os santos padecem com cristãos, eles podem sentir alegria, pois estão seguindo os passos de Jesus. Sofrer como cristão, sofrer não porque está fazendo coisas erradas, mas porque está seguindo Jesus, isso aí é para ter alegria, porque Jesus sofreu tudo sem merecer sofrer. E se nós queremos ser imitadores de Jesus, temos que sofrer por Ele, sem nenhuma tristeza, nos alegrar por isso, o privilégio de podermos sofrer pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então você já sabe quais são os sofrimentos que você pode passar. Por exemplo, renúncias. Você podendo viver, é lícito você se arrumar, ter tudo de bom, você tem dinheiro para fazer isso, mas você vai sofrer na carne, porque vai renunciar a essas coisas, para ir nos bairros não abençoados, bairros marginalizados, onde as pessoas estão indo para o inferno, e para você entrar ali, você precisa ter cesta básica, você precisa ter roupas, precisa ter calçados para levar, ter remédio para levar. Então, renuncie a si mesmo, como Cristo falou. Quem quiser vir após Ele, renuncie a si mesmo, carrega a sua cruz e siga. Então, você vai viver uma vida simples, vai parar de tanta sofisticação, de tanto valor ao troca-troca de roupa, a todo domingo a roupa. Isso aí são renúncias. Mesmo que você seja uma pessoa rica, você sabe que a riqueza que Deus lhe deu é para você entregar para o Evangelho, é para você trabalhar para o Evangelho, é para você ver a cidade aos pés do Senhor Jesus. Isso custa dinheiro. Então os ricos, nós que somos os crentes que são ricos, que temos bens materiais, vamos sofrer por isso, porque sabemos que o Evangelho não vai crescer se o nosso bolso não se converter. A gente precisa renunciar para ver as pessoas aos pés do Senhor Jesus. E quando alguém lhe perguntar quantos discípulos você tem, você diz: já tive uma equipe de 12, já enviei, já ganhei, consolidei, discipulei e enviei. Já tem a outra equipe de 12 que eu também já ganhei, consolidei, discipulei, enviei. Mais outra, e assim você vai contar quantas equipes de 12 você já teve, que você ganhou, consolidou, discipulou, enviou. Não pode parar. O nosso Deus não para, é o tempo todo. Você dorme e acorda porque Ele está trabalhando em seu favor, senão você nem acordaria. Todos os bens que você adquiriu, se você é um filho de Deus, adquiriu porque Ele te deu. Então, só é agradecer e renunciar por amor a Deus. Deixar de ter essa vida cheia de sofisticação, coisas supérfluas que vão passar, e ver aquilo que é eterno,
vidas na mão de Jesus são eternas. Então vamos ganhar vidas para poder ser eternas e eternas no lugar onde não há sol, porque a luz é Jesus, que a eternidade com Jesus é que vale a pena. Sem Jesus não adianta ser eterno, vai sofrer o tempo todo nas mãos de Satanás. Então, o eterno que eu estou falando é bom para nós que somos filhos de Deus. E se nós cremos que vamos ter uma vida dessa, a demonstração que nós cremos é que nós não estamos apegados a nada aqui dessa vida. Não estamos apegados àquela vidinha onde todo lugar que você vai tem uma roupa nova, todo lugar que você vai tem uma casa de praia, todo lugar, não, você tem que estar apegado às coisas do reino, porque você sabe o que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Você tem a certeza, você crê. Então, tudo é possível que crê. Aí quem crê sobre isso, com certeza não vai ter apego ao dinheiro, vai estar dizimando, primiciando, ofertando para o reino de Deus crescer. É assim que vivem aqueles que querem realmente viver a Cristo. Não é religiosidade. Simplesmente aos domingos vai ao culto, no meio da semana vai ao culto e mais nada. Se você realmente quer viver Jesus, comece dentro da sua casa, que aí a sua fé vai aumentar. Se você fizer de segunda a sábado, seu culto doméstico todas as noites, exceto a noite que você estiver no templo. Se você estiver todas as manhãs no lugar secreto, se você estiver depois do meio-dia estudando um capítulo da Bíblia enquanto descansa o almoço, aí você vai vencer. Com certeza, porque você ser crente somente porque vai ao templo no domingo, isso ainda é o suficiente para você enfrentar os sofrimentos por Cristo e continuar firme ganhando vidas. Mas se você tem uma vida onde todos podem ver dentro da sua casa, que você ilumina, que você é luz, que está na sua presença, na sua vida está Jesus, isso aí sim, isso aí é que vai provar que realmente você é um filho de Deus. Isso vai para os céus, os filhos de Deus. Então nós queremos Jesus e queremos ter os benefícios que Ele nos dá. E o principal de todos é a vida eterna com Ele. Então Pedro está nos falando sobre essas coisas. 1 Pedro 1, de 1 a 2, ele fala de Jesus Cristo. O foco é Jesus. Pedro se identificou como apóstolo de Jesus Cristo. Os apóstolos eram representantes autorizados de Cristo na igreja primitiva, ordenados por Deus e comissionados diretamente por Jesus. Os destinatários a quem Pedro escreveu eram os estrangeiros dispersos, expatriados da dispersão, os judeus que foram dispersos, que não viviam mais na sua pátria. Ele escreveu para os estrangeiros e para esses que estavam dispersos. O termo estrangeiro indica a pessoa que vivia em uma região que não era a sua residência permanente. No caso, as 5 províncias romanas localizadas na atual Turquia. O céu é a verdadeira pátria dos cristãos. E geralmente se refere ao povo de Deus espalhado pelo mundo afora de sua pátria. Dispersos significa espalhados, e geralmente se refere ao povo de Deus espalhado pelo mundo. A presciência de Deus é a base de os cristãos serem eleitos. Pré-conhecimento é mais do que o mero conhecimento prévio de todas as coisas por Deus. Então, a palavra presciência aí, desígnio, que está aí no capítulo, presciência de Deus, é a base de os cristãos serem eleitos. É nessa base que elas estão ali, na presciência de Deus. Não é porque você se achou uma beleza pura, maravilhosa, não. É porque Deus escolhe, Ele é soberano. Então há uma presciência, um desígnio. É Deus que escolhe
Você já viu escrito isso? Se não viu, você vai ver escrito dizendo que Deus escolhe, entrega Jesus e Jesus não lança a gente fora. Então, estou aqui porque sou escolhida. Se você é um filho de Deus que está me ouvindo como discípulo do MyFJ e é um filho de Deus, tenha certeza que você foi escolhido. Ele abrange sua predestinação através da santificação do Espírito, é o meio pelo qual a eleição se torna real. Então, se é um eleito, já sabe, é santificado pelo Espírito Santo, aí já se sabe que é um eleito, porque o Espírito Santo vai estar nele, porque aqueles que Deus escolhe é aqueles que têm o seu Espírito, porque Jesus pagou o preço para ter. Então, Deus escolhe, Jesus Cristo pagou o preço, ele tem o Espírito Santo, e aí você sabe a diferença do escolhido. Quem é escolhido é filho de Deus, quem é escolhido sabe muito bem o que está escrito em Mateus, capítulo 25, de 31 a 46. Não pode deixar de saber, porque é desse jeito que Deus vai chamar os escolhidos. Então, dê uma olhadinha sempre em Mateus 25, de 31 a 46, que você nunca mais vai ficar sem discípulos. Se você fizer essa obra que Deus está dizendo que vai chamar a igreja, então se a igreja faz essa obra, não vai faltar o número de pessoas que Deus tem para ser salvos, todos serão, porque nós estaremos com discípulos e mais discípulos. O menor será líder de 1000. Seremos discipuladores de excelência, porque é desse jeito que Deus requer a gente. Não foi em vão que Ele mandou fazer essas obras. E a gente é chamado por causa dessas obras, porque com essas obras fica difícil de você não conseguir discípulos. Só não tem discípulo quem não faz essas obras. E quem não faz essas obras precisa fazer, porque filho de Deus tem essas obras. Dá uma olhadinha em Mateus 23, Mateus 25, de 31 a 46, e nunca se esqueça desse texto. Porque é desse jeito que você vai conseguir fazer discípulos. Eu quero ver você ir para os lugares marginalizados e dar comida aos pobres, se você não conseguir de cada família que você estiver ajudando, pelo menos um discípulo. Tenho certeza que ninguém, porque eu tenho uma experiência. Onde eu passei, que fiz isso, não fiquei sem ganhar pelo menos uma vida em cada família que eu fiz isso. Então, eu estou com 76 anos, já tenho muitas experiências que Deus me deu o privilégio de ter com Ele. Então, eu posso falar de assuntos que não somente eu falo, mas que já pratico, porque o que vale não é só falar, porque quem arrasta é o exemplo. Quem arrasta é o testemunho. Que vocês também tenham um testemunho. Pratique essa obra, faça esse discipulado nos lugares que você está ganhando vidas, através das boas obras que Jesus Cristo disse que vai chamar por causa disso, porque você faz boas obras, porque filho faz boas obras. Você não foi salvo pelas obras, mas você tem uma ordem de Jesus em Mateus 5,16, que é para fazer boas obras, para estar glorificando o Pai que está nos céus. Se é a ordem de Jesus, não tem como discutir. Vamos fazer as boas obras, vamos ganhar os discípulos, que foi para isso que Deus nos chamou. 1 Pedro 1, de 3 a 2. Esta sessão começa com um louvor a Deus pelo privilégio que concedeu aos cristãos. Pedro motivou seus leitores, lembrando-os de que, mediante a ressurreição de Cristo, o Senhor os faz nascer de novo. O resultado deste novo nascimento é que os cristãos receberam uma herança eterna, reservada nos céus. Os fiéis serão levados ao céu, seu lar eterno, por meio da fé no Evangelho. 1 Pedro 1, de 3 a 5. 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Herança incorruptível. Pedro informou a seus leitores de que Deus os regenerou para uma herança que nunca irá perecer, corromper-se ou perder seu valor. Uma salvação realmente segura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Prova de fé. O apóstolo Pedro motivou ainda mais seus leitores, mostrando que os cristãos podem alegrar-se
em sua herança imperecível e sua salvação certa, mesmo sendo provados por perseguição e sofrimento neste mundo. 1 Pedro, capítulo 1, de versículo 10 a 12. O Evangelho revelado pelos profetas. O povo de Deus do Antigo Testamento não conheceu especificamente a Cristo nem o Evangelho, mas creu nas promessas de Deus que apontavam para Jesus. Hebreus 11, 13. Pedro mostrou a seus leitores que o Evangelho da salvação, buscado e esperado pelos profetas, agora foi revelado. A salvação em Cristo é tão grande e suas bênçãos são tão tremendas que até os anjos desejam contemplar. O Evangelho atrai seu interesse de tal forma que eles desejam refletir intensamente nele. 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 21. Nesta sessão, Pedro nos ensina que devemos sempre colocar nossa esperança na graça, que será nossa segunda vinda de Cristo. Estrangeiros residentes neste mundo, os cristãos devem viver de maneira diferente, mostrando que pertence a Deus. Nós somos estrangeiros neste mundo. Nosso lugar não é aqui. Nossa pátria é os céus. É com Jesus. Onde Ele nos colocar é céus. Então, se é numa cidade onde não tem luz, porque Ele é a luz, ali é os céus. Se é numa nova terra, um novo céu, sim, pronto, acabou. Ele falou, está falado. Então, viva na fé, esperando pela segunda vinda dEle. Ele já está vindo. Não se esqueça disso. Todos os sinais estão mostrando que Ele está bem próximo de chegar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Graça traduzida. Graça trazida. A graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus é o auge da redenção de Deus em Cristo, que se dará em sua segunda vinda. 1 Pedro, de 1 a 14. 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 14. Versículo 14. Filhos obedientes. A expressão concupiscência anteriores significa ausência do conhecimento de Deus, o que sugere que a maioria dos leitores era gentil, e antes de vir a Cristo, seguia religiões pagãs. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16. Sede santos, porque eu sou santo. O padrão do viver santo dos cristãos é o próprio Deus. O padrão é o próprio Deus. Levítico 11, 44 a 45. Ao ler esse capítulo de Levítico, você vai ver que o padrão da santidade nossa, do viver santo dos cristãos, é o próprio Deus. É olhar para Deus e fazer como Ele faz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, Cordeiro perfeito. A metáfora do cordeiro sem defeito e sem mancha aponta para a ausência de pecado de Cristo. Levítico 22, de 19 a 25. Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. João 1, 29. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Antes da fundação do mundo. O plano do sacrifício de Cristo em favor de pecadores foi feito na eternidade passada. Trata-se de uma realidade certa, projetada para se cumprir na história do momento determinado por Deus. Gálatas 4:4. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 a 25. Ameis uns aos outros.
Pedro exortou seus leitores a amarem uns aos outros, como pessoas que nasceram de novo por meio do Evangelho e pela palavra de Deus, nasceram do Evangelho e pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. A palavra de Deus vive e permanece para sempre. Então, nosso discipulado é um discipulado de honra, de êxito. Só Deus podia fazer isso. Eu sou grata, meu Deus, por me entregar esta missão de levar as pessoas do MyFJ a estarem meditando na palavra de dia e de noite. Já imaginou que diferença vai fazer em cada família se estiver no lugar secreto? Mateus 6,6 diz que tem um lugar secreto que devemos estar. Não é o apóstolo Elias que está dizendo, nem sou eu. Quem diz é a Bíblia. Entra no teu quarto, Mateus 6,6. Então, se a gente faz isso pela manhã, porque é primícia para o Senhor, logo cedo, se a gente pega o capítulo do discipulado, naquele capítulo da semana, e lê ali no lugar secreto, se ao meio-dia, enquanto descansa o almoço, em vez de ficar babando na frente do televisor, a gente babar na Bíblia, não tem problema não. Deus está vendo que você está cansado e está descansando no almoço. Mas enquanto está descansando no almoço, você pode estar tentando ouvir mais do que Deus falou no lugar secreto logo de manhã cedo. Você já tinha lido, é o mesmo capítulo, os 3 horários do dia é o mesmo capítulo. Então, você só vai fazer repassar meio-dia. Então, se cochilar, não tem problema, porque você já estudou no lugar secreto. E quando chega a noite, você pega a sua Bíblia no mesmo capítulo da semana, que você já esteve no lugar secreto e já repassou meio-dia, e faz aquele culto maravilhoso com a sua família. Eu digo para vocês, ou é família ou não é nada. Porque para os adolescentes aprenderem a conviver com Jesus, é preciso que a família esteja disponível para viver Deus. Se os jovens precisam andar com Jesus, eles são fortes, mas depende do lar que eles estão vivendo. Como foi a fase de criança? Já tinha o conhecimento de Deus? Papai e mamãe já faziam o culto doméstico que não foi inventado por nenhum de nós, nem pelo apóstolo Elias, nem pelo apóstolo Arrai. Quem mandou fazer isso, colocar a palavra na cabeça da criança, e é claro que tem que ter um culto no lar todos os dias, se é para inculcar, não uma vez na semana, nem 2 vezes, é a semana inteira. Então Deus deixa escrito em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, para inculcar a palavra na cabeça da criança. Se você nunca fez isso, se os seus adolescentes foram criados sem ser assim, você pede perdão para eles e a partir de agora use sua autoridade de pai e de mãe e coloque o seu filho adolescente para fazer culto doméstico junto com vocês todas as noites no capítulo da semana que vocês estão sendo discipulados. Em nome de Jesus. É a palavra que prevalece, só a palavra não volta vazia. Isaías 55:11. Você pode cantar, pular, saltar, não tem problema. Se é para Jesus, está ótimo, mas fique sabendo que o cantar e pular não é o que não volta vazio. O que não volta vazio é a palavra. Você canta, 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 mas se você não tiver a palavra, você vai estar vazio. Porque o que enche é a palavra. E o Espírito Santo conserva a palavra no seu coração, ele lembra cada situação que você viver, o Espírito Santo vai lembrando o que você colocou, armazenou no seu coração. E se você armazena no coração, você não peca contra Deus. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, que adolescentes santos, não fique esperando um congresso de ano em ano. Viva o Evangelho, viva a palavra dentro do seu lar. Que quando chega ao congresso, ele não vai depender de ficar 1 hora pulando e saltando para poder sentar para ouvir a palavra. Eles já estão tão condicionados a ouvir a palavra que eles não precisam do culto terminar à meia-noite. Eles vão sentar, eles vão ouvir a palavra, vão dançar com Jesus, mas tudo dentro do limite, tudo com decência e ordem. Aquele tempo de adoração através da dança, dançando, mas depois, dentro do horário normal de um culto, que tem capacidade de todos poderem ouvir a palavra, porque se faz um culto de adolescente, onde eles não são capazes de sentar para ouvir a palavra, só vai ficar dançando, dançando, e quando vai ver a palavra já
10 horas da noite, quer dizer que neste culto de adolescente não tem direito de um ancião participar, não tem direito de uma pessoa que está com a saúde que não pode ficar muito tempo, porque a prioridade são os cânticos, a prioridade em qualquer culto é a palavra. Deus habita entre os louvores, mas não os louvores que você não cantou em casa, que você vai querer cantar em uma noite só dentro do templo. Você louve em casa enquanto toma banho, louve em casa fazendo os trabalhos da casa, que quando você chegar no templo, você vai ter um culto com decência e ordem. Você vai louvar o tempo suficiente para você ter uma palavra ouvida com toda a alegria, não com cansaço de passar horas e horas cantando para poder ter condição de ouvir a palavra. Quem louva no dia a dia dentro do lar, quem louva onde quer que vai, está no volante louvando, está fazendo o que estiver trabalhando louvando, não tem essa necessidade de chegar num culto e passar 1 hora pulando e saltando para poder amansar a carne, para a carne sentar e ficar ouvindo a palavra. Quer dizer, esse condicionamento para poder a pessoa sentar e ouvir a palavra vai depender de ficar pulando e saltando, é porque tem falta disso no lar. Porque se estiver fazendo no lar, não vai precisar desse exagero todo. A gente vai ter um culto onde todas as pessoas podem assistir. Não é possível que um culto de adolescente não possa ir uma avó, uma vovó, uma mãe que está cansada e que não pode ficar até meia-noite. Nós temos que entender que Deus deu sabedoria e Ele diz que quem não tem, peça que Ele dá. Então vamos pedir sabedoria a Deus. Estamos concluindo aqui Pedro, primeira carta de Pedro, que diz que nós, sobre o sacerdócio real, Cristo, e que Ele nos fez essa geração eleita, essa geração santa, é maravilhoso que Deus fez por nós. Então, logo que Ele fez essa geração eleita, maravilhosa, que nós peçamos sabedoria para que nós possamos ter na nossa casa, no dia a dia, Deus presente. Deus presente no lugar secreto, Deus presente após o almoço, repassando o que Deus falou no lugar secreto, Deus presente antes de dormir com o culto doméstico e Deus presente a cada segundo. Porque se você valoriza a palavra na sua casa, pega o estudo do seu discipulado, seu capítulo discipulado e 3 vezes no dia você repassa essa leitura, tenha certeza que a palavra não volta vazia e a palavra é Jesus. João, capítulo 1, versículo 14. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ. Seja com todos os componentes de célula, todo líder de célula, colíder de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.